Lembrando a nossa metodologia café. Hoje nós vamos ter o conhecimento da importância de receber o Pix da forma correta. A nossa ação vai ser controlar as entradas e saídas, mas vamos focar aqui nas entradas, né? Porque hoje nessa aula nós vamos falar de Pix, então nós vamos controlar as entradas que você tem aí nas suas contas correntes. A ferramenta vai ser a planilha de controle, que estará anexa aqui nessa aula, uma planilha simples que você pode adequar e ajustar de acordo com a sua empresa. E a emoção é aceitação. Por que eu vou trabalhar essa emoção com você? Porque é duro pagar imposto, ainda mais no Brasil que a gente vive, com os benefícios que a gente tem, enfim, mas é regra do jogo. Então, a aceitação é para que a gente eleve o nosso nível de consciência e entenda que se eu quero entrar nesse mercado, se eu quero trabalhar nesse formato, enfim, eu preciso pagar imposto. Por mais que isso me doa, por mais que seja chato, por mais que seja injusto, é necessário. Então, vamos aceitar que, tem aquela máxima, que quando a gente aceita dói menos. Vamos aceitar, vamos fazer os cálculos corretamente para que a gente tenha também o nosso resultado, o nosso lucro, certo? Então, nós vamos começar o seguinte, o que é o Pix? As pessoas acham que o Pix é só o dinheiro cair na conta. Lívia, é só uma transferência. O Pix é um produto do Banco Central criado para... Essa agora é eu que estou falando, tá? Criado para reconhecer e entender e registrar todas as suas movimentações bancárias. Tá? O Pix é uma transação que acontece entre os bancos, mas é um produto do Banco Central. Então, toda saída e entrada de Pix passa pelo Banco Central. Logo, tem ligação direto na Receita Federal, na CVM, enfim. Então, gente, o Pix ele não é só uma facilidade para o brasileiro, não. Ele é uma forma de controle. É uma forma de controle do recurso que está passando nas nossas mãos. Ele consegue ajudar a Receita Federal e o COAF a prevenir lavagem de dinheiro, identificar transações suspeitas, enfim. E nós, como empresários, nem vou falar empreendedores, porque aqui a gente já está num outro nível, Nós, como empresários, precisamos entender o risco de não declarar o Pix. Todo Pix gera lastro. E o que é lastro? Ele gera registro. Toda transação que a gente faz nas nossas contas correntes gera um registro. E o Banco Central, a Receita Federal, ela tem acesso a esses registros. Tá? Então, Lívia, depositei um cheque na minha conta. O Banco Central sabe? Sabe. Lívia, sabe assim, ele pode saber. Tá? A Receita Federal pode saber. É só ela dar um clique. Tá? Depositei dinheiro na minha conta. A Receita Federal sabe? Sim. Tudo aquilo que a gente deposita, que a gente movimenta nas contas correntes, gera registro, gera lastro. E eles conseguem identificar de onde saiu e para onde foi. Então, por exemplo, às vezes você especificamente não está sendo investigado por nada, sua empresa está toda certinha, assim, está andando corretamente, enfim, mas às vezes seu fornecedor, ele está sendo investigado. Se o seu fornecedor está sendo investigado e vê que você fez um pagamento para ele, isso gerou um lastro e isso vai chegar até você. Informação importante, a Receita Federal está fazendo lição de casa dela direitinho, trabalhando com a inteligência artificial para ter controle de todas as nossas movimentações. E prova disso é que, quando a gente vai declarar, por exemplo, imposto de renda, a gente não precisa informar a Receita Federal o que você ganhou, o que você tem de bem, enfim. Ela já sabe, sua declaração de imposto de renda vem praticamente pronta, Quando a gente faz uma movimentação, vou dar um exemplo, eu comprei um carro esses dias no nome da empresa. Antes de falar para a minha contabilidade já tinha recebido a informação da compra desse carro. Então, ela sabe mais do que a gente mesmo sobre a nossa movimentação. E isso é um risco muito grande para quem não faz as transações de forma correta, para quem não declara, enfim. E eu, que já tive aí algumas autuações na época que eu tinha loja, 2 ou 3, não sei,
eu tenho uma aversão muito grande a esse tipo de risco. Por quê? Porque quando chega uma autuação, uma multa, enfim, cara, o prejuízo é muito grande. Porque além daquilo que a gente deixou de pagar, a gente ainda tem multa, juros, enfim, que pode chegar em até 200% do valor que você deveria ter pago. E ela pega durante os últimos 5 anos. Ela não vai pegar um evento, um fato especificamente. Ela vai pegar dos últimos 5 anos. Então, nós precisamos ter muito cuidado e muita consciência do risco que a gente quer correr, tá? Toda a nossa movimentação hoje, os bancos, eles são obrigados a analisar e reconhecer essas informações, essa movimentação como suspeita ou não, tá? Quando a gente trabalha em banco, eu trabalhava no banco, chegava mensalmente a gente tinha que responder o PLD. O que é isso? Prevenção de lavagem de dinheiro. E lá chegava movimentações de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Então as pessoas pensam assim, ah, Lívia, mas só vai chegar informação para o banco de movimentação grande e tudo. Se a sua movimentação, por mais que ela seja pequena, ela não estiver compatível com a sua renda declarada, a movimentação vai chegar para o seu gerente responder o PLD? Sim. E o seu gerente não pode te comunicar, você não vai ficar sabendo disso, tá? Então as informações chegam, os questionamentos chegam de uma análise de risco, a gente responde o PLD e algumas vezes a gente tem que comunicar ao COAF sobre essa movimentação, enfim, e isso vai para investigações. E aí vai subir nas instâncias, né? Eu já vi, gente, contar um caso para vocês, eu já vi gente sendo preso por causa de movimentação irregular, tá? A pessoa comprava e vendia carro. Nessa compra e venda de carro, ela não declarava nada, mas movimentava lá 50 mil por transação, por transferência, enfim. Um carro que a pessoa comprou era um carro fraudado, estava clonado, enfim. Eu não lembro exatamente como foi a confusão, mas nas investigações viu que quem tinha vendido esse carro para esse cliente do banco era uma quadrilha. Pegou a quadrilha, pegou o cara por causa das transações. O cara ficou preso um tempo, depois ele saiu, enfim. Mas até você provar que focinho de porco não é tomada, você sabe, né? Eu não quero correr esse risco. Então, tenham cuidado, gente. É sério, sabe? E eu vejo que as pessoas tratam esse tipo de transação, enfim, como um risco muito baixo. E não é assim. Até porque... Vamos falar do cenário atual, eu sei que você pode estar me assistindo nessa aula aí com um cenário diferente, enfim, mas no cenário atual a gente está tendo um gasto excessivo do nosso governo que precisa de arrecadar cada vez mais, tirar o dinheiro de onde? Do nosso bolso para pagar as contas que eles estão fazendo. Então, se a gente deixa margem para isso acontecer, cara, é uma presa fácil para eles, né? Existem algumas ações que o banco ele precisa informar para o COAF. E aí eu vou deixar aqui para vocês na tela quais são essas movimentações, enfim, para que vocês fiquem atentos, tá? Então vamos lá, movimentações em espécie acima de 50 mil reais por mês por pessoa física ou 100 mil reais por mês. Isso, pessoal, está desde 2023. E olha, eu não estou falando em uma única transação, eu estou falando de transação por mês. Então, a turma que fraciona um monte de depósito achando que isso vai ajudar, cara, não vai, tá? Porque se na somatória do mês, você como pessoa física movimentou mais de 50 mil reais, ou você, pessoa jurídica, movimentou mais de 100 mil reais e não declarou em espécie, tá? E não declarou, pode ter certeza que você vai ser notificado. Na verdade, assim, às vezes nem chega a notificação para você, mas a informação chega lá. Ah, Lívia, mas eu vendi um carro e cheguei com 50 mil para depositar. Ok, você tem justificativa, você tem recibo do carro, enfim. O problema é quando a gente não tem laço, não tem como comprovar essa movimentação. Depósitos e saques em dinheiros com valores altos, depósitos e saque em dinheiro com valor alto, frequentemente. Então, a empresa vai lá receber um Pix, mas vai e saca. Receber um outro, vai lá e saca. Se ficar fazendo esse movimento com muita frequência em valores altos, isso gera sinal de alerta. Transferência para terceiro, com perfil suspeito. Então, pode ser um suspeito de ser laranja, né? Frutas cítricas, né? Porque laranja não. Mas uma fruta cítrica aí gera sinal de alerta. Frequência e volume de operações incompatíveis com perfil econômico declarado. A gente vai lá e declara como renda um prolabore de um salário mínimo. Só que movimenta 30 mil no mês na conta.
Como que a gente casa essa informação? Não casa, né, gente? Então, também já é suspeito. De onde está vindo esse dinheiro? Porque, assim, no melhor dos mundos é sonegação fiscal, no pior é lavagem de dinheiro. Então, né? Pensa o risco. Movimentações em contas inativas ou de pessoas com poucos recursos. Famoso aí frutas cítricas, como eu disse anteriormente, né? Pessoal, hoje com os registros que nós temos, isso vai ficar cada vez mais difícil. E às vezes a pessoa pensa assim, eu vou colocar o nome na conta o nome de fulano e tudo, que se der o problema, vai dar problema para ele. Não é bem assim não, tá? Até porque tem os registros, tem os lastros, então tem que ter cuidado. Compra de bens e serviços de alto valor pago em dinheiro. Então, movimenta muita coisa por fora, vai lá, guarda o dinheiro no cofre e vai comprar uma bela casa num condomínio de luxo e paga em espécie. Pois é, gente, isso agora a Receita Federal já consegue identificar. Por quê? Porque quando você vai passar no cartório o bem, o imóvel, enfim, para o seu nome, isso já chega lá na Receita Federal cruzando as informações. Se você tem um salário de, sei lá, um salário mínimo e está comprando um imóvel de 600 mil, 300 mil, 500 mil, com que recurso? Como que você vai explicar isso? Fragmentação de depósitos também, para escalar dos limites de notificação. Você sabe que quando a gente vai fazer um depósito de volume de vulto maior no banco, nós precisamos colocar lá CPF, origem do dinheiro, como que a gente conseguiu aquele recurso, enfim. E aí muitas pessoas fazem o quê? Fragmentam um monte de depósito pequenininho na boca do caixa eletrônico, né? Vai lá no caixa eletrônico e faz 2 mil, 3 mil, 1.000, enfim. Isso também é pego. Tá? A gente eles já têm tecnologia que consegue identificar fragmentações de depósito. Transferências internacionais sem justificativa e geração de boletos também em nome de terceiros sem vínculos. Então, às vezes, não é o caso aqui da nossa turma, mas quem está fazendo aí lavagem de dinheiro, está comercializando coisa errada, enfim, gera boleto em nome de outras pessoas, paga esse boleto, declara como venda, como se tivesse realmente vendendo aquele bem, enfim, para lavar o dinheiro, para deixar o dinheiro entrar no mercado financeiro de forma lícita. Pessoal, é muita coisa que pode ser pego, enfim, se realmente a Receita Federal quiser, tá? Então, o que eu oriento para vocês? Não corram esses riscos. Vendeu no Pix? Faz o Pix em nome da empresa, tira a nota fiscal direitinho. Cara, transferir. Infelizmente, quem paga a conta, a gente tem que entender que quem tem que pagar a conta é o consumidor. É o consumidor. Porque a gente tem que resguardar a margem da empresa e esses custos, ele vai sair da conta da gente que está consumindo, comprando os produtos. Né? Não é que tem que sair da conta da empresa. Por quê? Porque nós, enquanto empresários, nós somos um agente recolhedor de imposto do governo. Ele te legaliza, ele te autoriza a trabalhar para ele. Por quê? Porque a responsabilidade sua é no recolhimento. Então a gente tem que entender isso de forma diferente. Eu não estou pagando o imposto, eu estou recolhendo o imposto que o contribuinte paga e passando para o governo, porque é isso que o governo entende. O governo não entende assim, nossa, ele tá tirando do lucro dele, me pagando. Não, o governo entende assim, eu autorizei ele a trabalhar para mim, ele tem que recolher o imposto e me pagar. Se ele não tá me pagando, ele tá embolsando um dinheiro que é meu. É essa a interpretação do governo. Tá? Então a nossa também tem que ser diferente. A gente pensa o quê? Nossa, eu tô tirando do meu lucro e passando para o governo. Não é isso. A forma correta é, eu estou recolhendo do contribuinte um dinheiro que não é meu e passando, devolvendo ele para o governo, tá? E aí, quando a gente tem essas fiscalizações, o que o COAF faz com essas informações? Primeiro, o banco identifica, registra isso, manda essa informação para o COAF e o COAF vai analisar todos os relatórios recebidos. Então, se você tem uma movimentação maior na sua conta da venda de um veículo, por exemplo, o banco vai responder, às vezes ele anexa um comprovante dessa venda, um recibo, enfim, vai mandar para o COAF. O COAF analisa e fala, não, essa movimentação aqui está de acordo, ok, ele vai ter que declarar isso no imposto de renda. Quando o COAF entende que a movimentação não é compatível, ele compartilha com o Banco Central, ele compartilha com a Receita Federal, ele compartilha com a Polícia Federal, ele compartilha com o Ministério Público e com a CVM. Olha que legal. Então, gente, não é coisa simples, tá? Igual eu já falei para vocês, ó, o cliente lá do banco que foi preso, foi compartilhado as informações. Primeiro saiu do banco, COAF, Receita Federal e Polícia Federal. Então,
realmente a coisa séria, tá? E a partir disso aí começam a abrir as investigações fiscais. Essa aula é para você começar a ter medo? Não, essa aula é para você entender o risco que você está correndo e escolher se você vai continuar ou não assumindo estes riscos. Nós precisamos entender como que funciona esses trâmites, enfim, para depois você falar assim, não falar, né, na verdade, eu não sabia, mas eu não sabia, porque, como você bem sabe, no direito, a gente falar que não sabia não nos exime da responsabilidade ou da culpa, né? Então, o cliente não é avisado, lembrando vocês, já falei isso anteriormente, o cliente não é avisado quando tem alguma informação saindo do banco para o COAF, e as operações, mesmo que elas sejam legais, elas podem e devem ser reportadas em caso de alguma suspeita. Lívia, mas é do meu movimento mesmo, enfim, tá bom, mas ela é suspeita, então ela é sim reportada, tá? Então, Pix para pessoas físicas, Pix para pessoas jurídicas, começa a ter pânico, enfim, né? Nossa, Lívia, então, e aí, o churrasco que eu fizer na minha casa e tal, claro, gente, tem limite, né? Eu não tô falando de recebimentos de R$500, R$2.000 de Pix nas nossas contas de pessoas físicas. Eu estou falando de vultos, volumes grandes, tá? Inversão de pessoa física com pessoa jurídica. Então, se você recebe movimentação da sua empresa, não faça na sua pessoa física. Faça na conta da empresa e tira nota. Cara, não tem jeito, tá? Vai ser pego. Uma hora ou outra vai dar ruim. Recente a gente teve aí no nosso grupo de mentorados uma fornecedora de uma cliente que está sendo multada em 12% em cima de toda a movimentação de Pix que ela fez nos últimos 5 anos. Imagina só, soma aí, quanto que você movimenta de Pix todo mês? Todo mês. 5 anos, 60 meses. Agora vezes 12%. Se não pagar à vista, tem multas, juros, enfim. Você vai manter no mercado? Você vai conseguir pagar isso? Você vai conseguir manter o seu negócio lucrativo? Então, avalia, tá? Se vale a pena o risco. Eu já falei, Receita Federal está fazendo o dever de casa dela, está implantando um monte de inteligência artificial e pagar imposto faz parte do jogo. Tem uma tecnologia nova que é importante vocês conhecerem, que ainda não foi aprovada, mas está prestes a ser aprovada, já está em processo de desenvolvimento, enfim, que chama Slip Payment. O que é isso? O recolhimento dos impostos vai ser feito no ato do recebimento. Então, você fez uma transação, você vendeu alguma coisa lá no cartão de débito. Da mesma forma que a maquininha já debita as taxas de MDR, a Receita Federal, com o Slip Payment, já vai debitar o seu imposto no ato do recebimento. Já vai fazer o recolhimento da parte dela. Quando você for receber um Pix, a mesma coisa. Quando for receber um boleto, a mesma coisa. Pessoal, o cerco está fechando. Não tem jeito mais. Por isso que a gente fala que agora é a maior mudança dos últimos 60 anos na gestão de negócios. E a gente precisa evoluir a nossa mentalidade, a gente precisa melhorar o nosso nível de consciência e entender que, com jeitinho, enfim, não vai funcionar, tá bom? Então, para essa aula é isso, é essa conscientização. Pegue essa planilha que a gente está deixando aqui anexa, faça os seus controles, entenda qual o risco que você está disposto a correr, a assumir. Conte comigo para a gente conseguir aí, organizar toda a sua movimentação. Se tiver alguma dúvida, já sabe, temos o nosso anjo. Lembre-se de postar e me marcar, quero saber se você está fazendo essas aulas. Manda aí os feedbacks também para os anjos e participe da nossa comunidade, certo? Um beijo e até a próxima aula.